se tu tá toda hora estudando, entrando numa mentoria nova, vendo um curso, tendo novas ideias, montando estratégias para implementar coisas no teu negócio, mas acaba não saindo do lugar, cara, tem uma explicação científica para isso e eu quero te mostrar na prática, como se fosse um passo a passo mesmo, como tu pode sair do que eu chamo de limbo dopaminérgico. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar para ti que é empreendedor ou quer de fato implementar algum tipo de novo hábito na tua vida e principalmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de negócio, cara, fica aqui que eu quero te ajudar, eu quero te explicar como sair desse lugar. E se tu é novo por aqui, a gente está passando por algumas mudanças nesse canal, então cara, já te inscreve aqui, curte o vídeo, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou trazer aqui nos próximos dias, de fato vai mudar a tua vida. E eu tô com um objetivo bem audaz, eu vou dizer assim, de chegar pelo menos a 1000 inscritos até o final do ano. Então, cara, se tu quer esse tipo de conteúdo, se tu gosta desse tipo de bate-papo, de uma pessoa que de fato implementa as coisas, que veio de fato dos bastidores e quer te ajudar a fazer isso, te inscreve aqui e bora lá para o nosso vídeo. Não são poucas as vezes que eu converso com alguma pessoa que pode ser até mesmo do meu círculo de amigos ou até mesmo uma conversa em algum tipo de evento social e essa pessoa vem me falar de um projeto que ela está executando ou de alguma coisa que ela quer implementar para o próximo ano. E eu percebo algo muito comum nesse tipo de pessoa, que são raros os casos em que eu converso com uma pessoa um certo tempo depois, pode ser um ano, 3 meses depois, e são raros os casos que eu vejo essa pessoa falar que ela tirou esse projeto do papel. E é muito curioso porque toda vez essa pessoa me fala que ela tem uma estratégia montada, que ela tem alguma coisa que é só ela implementar, que vai ser muito fácil de ser executado, mas eu percebo que isso entra dentro de um processo já de autossabotagem e o padrão é que se tu tem esse tipo de comportamento, dificilmente, lógico, se tu não tiver algum tipo de ajuda externa ou tu não tá vendo esse tipo de conteúdo, como é o teu caso aqui, dificilmente tu vai acabar saindo desse ciclo de dopamina, basicamente, esse ciclo vicioso que é ficar planejando. Então, quando eu falei no início do vídeo que de fato a gente tem uma razão científica para que isso aconteça, ela tá pautado em cima da dopamina, que é basicamente, vamos resumir a dopamina aqui, é basicamente um hormônio que ele comunica ao teu cérebro que tu tá tendo prazer ao realizar aquele tipo de situação. E para o nosso cérebro é muito difícil, de fato, diferenciar alguma coisa que aconteceu na realidade e alguma coisa que está sendo apenas imaginado. E convenhamos que quando a gente está criando na nossa cabeça ou está desenhando aquilo no papel, poxa, dá aquela sensação muito boa, uma sensação de que algo está sendo executado. Mas quando a gente está olhando para um plano geral de negócio, convenhamos que planejar algo não traz um resultado de fato para uma pessoa. Então, digamos para uma pessoa que está querendo empreender para conquistar bens financeiros, para ascender socialmente, ou até mesmo porque tem um projeto muito bacana, o fato de tu planejar, de tu desenhar, de tu ter aquilo arquitetado na tua cabeça, de fato não traz nenhum retorno para ti. Então é aí a parte científica de toda a situação. O teu cérebro, ele acaba identificando aquela ação que tu tomou como algo prazeroso. E para a pessoa que já está nesse tipo de ciclo, isso acaba realmente se tornando um tipo de vício para ela, porque ela não tem nenhum tipo de resultado, mas o próprio corpo dela está enganando ela, mandando essas informações para o cérebro, identificando que alguma coisa de fato foi feita. Mas se a gente olhar numa linha temporal, do lugar essa pessoa não saiu. E por que eu estou falando isso nesse momento? Um dos maiores acessos de dopamina que nós temos diariamente, além do celular, claro, daquela enxurrada de informações que a gente tem, pode ser justamente no momento que a gente está estudando para alguma coisa. E uma pessoa que quer evoluir, uma pessoa que quer sair de um lugar, na maioria das vezes, eu vou falar assim que uma pessoa que quer de fato fazer aquilo bem, ela na maioria das vezes vai estudar. Só que o que acontece? Tem uma linha tênue entre a execução e o resultado. Eu ouvi uma certa vez uma metáfora que falava que ter resultado empreendendo ou qualquer área da tua vida é como se fosse um caiaque. Se tu remar apenas de um lado, tu vai ficar girando em círculos. Que esse lado, por exemplo, na nossa ilustração, poderia ser o estudo, ou enfim, uma mentoria, algum tipo de conteúdo que tu está consumindo. E no outro lado, a execução. Pensa aqui comigo, se tu remar somente de um lado, tu vai ficar girando em círculos. Se tu remar somente do outro lado, tu também vai estar em círculos. E
quando a gente une as duas coisas, é de fato onde as coisas acontecem e os resultados acabam acontecendo. Resumidamente, o que acontece com uma pessoa que enche a sua cabeça de conteúdo e acaba criando uma obesidade mental é que os níveis de dopamina dessa pessoa durante essas sessões de estudo, durante esses períodos de aprendizado, costumam subir. Mas os resultados, as ações de fato que estão sendo executadas por essa pessoa não acompanham o mesmo nível. Então percebe o quanto o corpo, o quanto o teu cérebro pode te enganar se tu não está executando aquilo que tu está aprendendo. Para os teus estímulos, para o teu cérebro, ele identifica aquilo como se de fato tivesse algum resultado atrelado àquilo, mas não tem. É simplesmente um hormônio agindo dentro do teu cérebro. É como se a gente estivesse fazendo um exemplo, uma comparação com um vídeo no TikTok, um vídeo no YouTube, que a gente sente muitas vezes, poxa, eu vi aquele vídeo, caramba, cara, tô cheio de ideia, tô cheio de coisas na minha cabeça. Aquilo ali é a dopamina agindo. Mas, Vinícius, como é que eu saio desse ciclo? Como é que eu mudo esse meu padrão de comportamento? É isso que eu vou explicar para ti nos próximos passos. O importante é tu identificar, olhar, entender o que aconteceu já contigo, às vezes num projeto, numa mentoria que tu entrou, num curso que tu entrou, e que tu simplesmente pelo fato de estar estudando, teve esses picos de dopamina, mas uma ação concreta com tudo aquilo não foi executada. E se tu for ver esse tipo de situação, provavelmente ela não está única e exclusivamente acontecendo na tua área profissional. Isso provavelmente acontece em outras áreas da tua vida. Então eu vou dar um exemplo de algumas situações aqui, tá? Aquela pessoa que quer começar a correr, ela se coloca numa situação em que ela começa a ver vídeos de pessoas correndo, começa a ver reviews no YouTube de pessoas correndo, para entender qual que é o melhor treino. Ela coloca na cabeça dela, ou até mesmo fala pro parceiro que só vai começar a correr, só tá esperando aquele tênis chegar, que tá esperando aquele tipo de equipamento chegar. E essa pessoa, ela se coloca numa sensação de realmente prazer sem ter um resultado. Então, tu percebe que provavelmente a tua área profissional ela acaba sendo só mais uma das áreas afetadas por conta desse comportamento dopaminérgico, vamos trazer assim nesse sentido. Então, o primeiro exercício que eu trago para ti é olha na tua vida, vê as coisas, vê o tipo de comportamento, vê o tipo de ação que tu toma diariamente que fazem com que tu alimente no teu cérebro todo esse tipo de estímulo. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, tá, pessoal? É justamente essa questão do iFood, por exemplo, tá? Pensa aqui, tem aquele tipo de pessoa que, se tu não é essa pessoa, provavelmente tu te relaciona com essa pessoa. Até mesmo no iFood. O cara vai lá e tá muitas vezes querendo pedir alguma coisa, a pessoa, poxa, será que eu peço isso aqui? Será que eu peço aquilo ali? Será que eu compro isso aqui com mais isso aqui? Sei lá, o hambúrguer com três carnes. Então, esse tipo de situação, ela acaba sendo alimentada nesse tipo de contexto, por exemplo, tá? Uma outra situação escolhas de roupa. Diariamente, a gente toma decisões na nossa vida cara, é inevitável. A não sei que tu saia sem roupa aí na rua, que provavelmente não é o que acontece. Tu tem que tomar decisões. Agora, se tu é aquele tipo de pessoa que olha pro teu armário, poxa, que roupa que eu vou escolher, que roupa que eu saio, será que isso combina, será que isso não combina? Cara, tu já tá alimentando na tua cabeça. Então começa mudando já esses primeiros comportamentos no teu dia a dia, até mesmo na tua rotina, que tu vai ver que de tijolinho em tijolinho, tu vai começando a mudar esse tipo de comportamento. E assim, eu vou falar de empreendedor para empreendedor. Cara, as melhores ideias, as que trouxeram mais resultados para minha empresa, foram ideias que eu falei, cara, vamos subir isso aí para ver o que dá. Então, as melhores ideias, aquelas coisas que trouxeram o maior resultado financeiro para minha empresa, vieram acompanhados do vamos subir isso para ver o que dá. Então, o empreendedor, ele precisa ser uma pessoa que entende que os maiores acertos dele está atrelado a um maior número de erros. Isso eu falo com bastante propriedade, tá? Eu precisei aceitar na minha vida que eu precisaria errar muito para aceitar muito. Com o passar do tempo, com a experiência, tu acaba diminuindo a quantidade de erros que tu precisa para um acerto. Mas a quantidade de erros vai ser muito maior. Principalmente se tu tem algum tipo de negócio no digital, por exemplo. Quanto mais vezes tu erra, tu vai ver que dentro desses erros tu vai acertar. O que diferencia uma pessoa que vai ter sucesso ou não é justamente aquele ditado que a gente vê por aí que é, cara, quanto maior tempo tu tá disposto a errar alguma coisa, tá? Então a primeira coisa que tu precisa fazer é já começar a exercitar nas tuas tomadas de decisão. Amanhã mesmo, cara, olha a tua roupa, aquela lá, porra, vou usar isso aqui.
Então tu vai lá, vai tomar essa decisão, usou aquilo ali e vai. Vai pedir comida? Pede aquilo lá que tu realmente quer. Lógico que tu não vai tomar uma decisão inconsequente na tua vida, mas vai lá e toma aquela decisão mais rápido. Dessa forma, tu já começa a treinar o teu cérebro para decisões maiores. O segundo exercício, ele me lembra uma história de uma pessoa que foi meu mentorado durante um tempo. Ele tinha um negócio de tráfego pago, e esse cara, antes de ele ir para o mais importante do negócio dele, que era fechar contratos, prospectar clientes, ele queria criar um ecossistema jurídico, queria resolver todos os pepinos administrativos que poderiam ter no negócio dele. Só que, cara, se a gente for olhar para o essencial do negócio, para o negócio de fato existir, ele precisa ter um cliente, ele precisa ter receita. Qualquer outra coisa, a não ser que tu esteja num ramo muito específico, como tu for médico, pô, tu vai precisar fazer uma faculdade para isso. Mas do contrário, tu tem que entender exatamente aquilo que traz maior resultado para o teu negócio e tudo. A gente está no Brasil, a gente fala de tanta burocracia, mas cara, eu já morei fora do Brasil. O Brasil é um mel para tu fazer qualquer tipo de coisa informal. Tem muitos outros países que para tu ter pelo menos um tipo de negócio que relacionado à comida, tem que ter uma cozinha industrial, tem que não pode quebrar a cadeia de produção de freezers, por exemplo, né? E aqui a gente não tem isso. Olha quantas pessoas aí fazendo marmita. Então, o que eu quero mostrar com isso? Cara, mapeia o que de fato é importante no teu negócio. É um exercício difícil, tu querer, não, eu quero fazer toda a parte jurídica, quero abrir. Pô, tu consegue muitas vezes vender um negócio simplesmente pelo teu CPF, então tu não precisa até mesmo lá se atrelar um CNPJ, começa rápido, mas começa executando. Isso é muito importante. Cara, lista tudo que tu precisa fazer para executar o teu negócio. Disso, tira 50% do que tu tem ali é abstração. Então foca em executar aquilo ali o mais rápido possível. Não dá tempo para tu perder, não dá tempo para tu te abstrair com essa situação, beleza? Então essa é a segunda orientação que eu tenho para te dar. A terceira orientação, eu vou te dizer que é uma das mais importantes, tá? E por isso que eu já vou te pedir para que tu curta esse vídeo e que tu te inscreva no canal se tu não fez isso até agora, porque, pô, olha que conteúdo bacana, é uma coisa que eu vivi, eu tô abrindo aqui para ti. Então, pô, curte e se inscreve no canal, porque assim eu também ganho mais relevância, consigo trazer outras pessoas aqui dentro e eu vou também estar disposto a abrir, porque o meu tempo é caro, tem um negócio, eu tenho uma empresa, então eu estar aqui abrindo o que eu vivo, para mim funcionou, é custoso, tá? Então, faz isso aí. Então, o terceiro, eu gosto de chamar disso aqui de exercício antidopamina. Por quê? Lembra que eu falei daquela situação que, basicamente, estudar é um exercício dopaminérgico? Tem um cara que eu sigo que ele fala que a ideia vale 10 centavos a bacia. E por que eu falo isso? Toda vez que a gente está querendo montar um negócio, a gente está querendo tirar um projeto do papel, toda hora a gente vem com a maior insight mirabolante que vai precisar de mais tempo para executar aquele tipo de situação. Então, toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu gosto de fazer um filtro muito maior do que eu vou conseguir executar naquele momento. Para tu ter uma ideia, eu tenho um montão de livro aqui atrás, tá? Já aconteceu em inúmeros casos de eu chegar em um determinado momento do livro e eu parar, porque eu entendia que aquilo ali não seria necessário para eu absorver no momento. Então, entenda que, cara, se tu tá pegando vários insights, começa a filtrar isso, entende que tem muita coisa que não vai ser pro teu momento atual e que para tu executar o teu negócio, tu não precisa daquilo. Isso é muito comum, vou dar um outro exemplo aqui, uma pessoa que quer ter uma identidade visual para sua marca, que quer ter a tipografia, quer ter branding. Porra, teu cliente tá cagando para isso no início, entende? Então, tu precisa entender o que de fato é essencial para tu executar aquilo, e isso tu já começa a fazer no momento de estudo. Então, vai tirando gordura, obesidade mental do teu cérebro, para que assim tu possa executar. Então, assim, pessoal, o vídeo de hoje eu queria trazer esse tipo de situação realmente mental, que é aquilo que eu gosto de entender, que eu vejo que pessoas que têm muito resultado, e até mesmo para mim, esse tipo de orientação faz total diferença. Então, assim, se tu quer mais conteúdos como esse, ou se tu conhece algum tipo de pessoa que tá nesse tipo de situação, nessa obesidade mental, e aquela pessoa que planeja, toda hora tá com um novo curso, uma nova mentoria, mas nunca tira o projeto do papel, manda esse vídeo para essa pessoa, porque eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. Então vamos lá? Compartilha, curte esse vídeo e me acompanha nas redes sociais. Até a próxima.